Fala pessoal da enfermagem, tudo bem? Eu sou Gisele Andrioli e a orientação de hoje é sobre precauções. Hoje vamos falar deste tema tão importante para a enfermagem e que é cobrado muito. Nós sabemos que dentro dos hospitais ficamos propensos de entrar em contato com micro-organismos e, por consequência, levar estes para outros pacientes e ter tipos de infecções. Temos micro-organismos diversos e, dependendo da doença que o paciente tem, temos que ter tipos de precauções que servem para prevenir a transmissão destes micro-organismos. Então, nós temos precauções padrão e precauções baseadas no modo de transmissão, que pode ser transmissão aérea por gotículas, transmissão aérea por aerosol e transmissão por contato. Então, vamos lá. Quais são os tipos de precauções? Temos, então, a precaução padrão, a precaução de contato, a precaução por gotícula e a precaução por aerosóis. A precaução padrão ela deve ser aplicada para todos os pacientes, independente do diagnóstico, ou seja, independente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovadas. Por exemplo, o paciente chegou no hospital, porém o paciente não tem nada comprovado de doenças. Vai ser feita, então, a precaução padrão. E deve ser feita o que, então? Deve ser feita a higienização das mãos antes de entrar no quarto e após o contato com o paciente ao sair do quarto. Deve-se utilizar luvas de procedimento e o jaleco, como uma proteção, uma barreira da sua vestimenta. O óculos de segurança em todos os procedimentos com o paciente. E a máscara de procedimento. Agora, um hábito que infelizmente não é adquirido pelos profissionais da saúde, pelo menos a maioria, é a higienização das mãos. Na imagem a seguir, nós conseguimos ver quando devemos realizar este procedimento, que chamamos de os 5 momentos. Então, aqui nesta imagem, você observou quais são os 5 momentos que devemos fazer a higienização das mãos. Então, pacientes onde nós vamos realizar procedimentos, seja uma troca de catéter, seja ali o contato com fluidos corporais, trocar algum curativo ou até mesmo tocar na superfície próxima ao paciente, devemos aderir a este procedimento dos 5 momentos. Só pegando um gancho aqui, pessoal, quantos tipos de acidentes de trabalho nós temos por conta de algumas condutas? Muitas vezes o profissional está tão habituado ali no procedimento, pode ser na administração de um medicamento, que às vezes acaba de tomar alguns cuidados. Um dos principais é a utilização do óculos de segurança. Ou então, acaba esquecendo de acionar o dispositivo de segurança da agulha logo após a administração no paciente. Ou então, querem reencapar a agulha. Algumas situações como estas, provocam os acidentes aqui na nossa instituição. O uso de óculos de segurança é obrigatório em todos os procedimentos, independente do tipo de precaução. Deve ser utilizado o óculos de segurança por medidas de segurança do profissional contra respingos de fluidos. Bom, agora voltando no assunto de precaução, vamos falar sobre precaução por contato. Bom, esse tipo de transmissão é o modo mais comum de infecções hospitalares e são medidas aplicadas por contato direto, pessoa a pessoa, ou indireto, superfícies ambientais, artigos e equipamentos, promovendo aí a transferência física de micro-organismos epidemiologicamente importantes para um hospedeiro suscetível. A precaução de contato é indicada para infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, escabiose, pediculose, diarreias e etc. Então, quando esses pacientes tiverem doenças que são relacionadas a esses tipos de precaução, deve estar fixado na porta do quarto a identificação de precaução de contato. E antes de entrar no quarto do paciente, o profissional deve higienizar as mãos antes de entrar e após ao sair. Utilizar avental, utilizar luvas, o quarto tem que ser privativo, o óculos de segurança também deve ser utilizado por medidas de segurança do profissional. Agora vamos falar de outros tipos de transmissão, que são a transmissão de micro-organismos por vias respiratórias. Pode ser dividida em 2 modalidades. Uma delas é a precaução por gotículas.
que são medidas aplicadas por contato próximo ao paciente até 1 metro. Devido às partículas ou gotículas serem maiores que 5 microns e por serem mais pesadas que o ar, ela não consegue ficar em suspensão por muito tempo e rapidamente se depositam no chão ou superfícies próximas ao paciente. As indicações são para pacientes portadores ou com infecções por micro-organismos transmissíveis por gotículas. A cachumba, meningite, coqueluche, influenza, difteria, rubéola, pneumonia asiática, síndrome aguda respiratória grave e etc., que podem ser geradas por meio da fala, da tosse, do espirro, aspiração das vias aéreas. Antes de entrar no quarto do paciente, deve-se higienizar as mãos antes de entrar no quarto e ao sair do quarto. A gente pode observar que em todas as precauções, a higienização das mãos estão presentes. Deve-se fazer o uso de máscara de procedimento pelo profissional quando a proximidade com o paciente for menor de 1 metro. O transporte do paciente deve ser limitado, mas quando necessário, o paciente também deve utilizar máscara de procedimento. As visitas devem ser restritas e orientadas. E o uso do óculos de segurança para medidas de segurança do profissional é necessário. Agora vamos conhecer a última das precauções, que é para aerosóis. A transmissão por aerosóis é diferente da transmissão por gotículas. Algumas partículas eliminadas durante a respiração, a fala, a tosse ou espirros, por ser menores que 5 microns, se ressecam e ficam suspensas no ar, podendo permanecer por horas e atingir longas distâncias, pois são mais leves que o ar. Poucos micro-organismos são capazes de sobreviver nestas partículas, que são somente a tuberculose, o sarampo e a varicela. Porém, precauções específicas são necessárias, inclusive cuidados especiais com o ambiente. O quarto deve ser privativo e manter a porta do quarto sempre fechadas. E como você já observou em todas as precauções, a higienização das mãos antes de entrar no quarto e ao sair do quarto. Somente para estas situações de tuberculose, sarampo e varicela, o tipo de máscara que o profissional deve utilizar é a máscara N95 ou PFF2. E a máscara de procedimento ou cirúrgica é sempre utilizada pelo paciente durante o transporte. Uma observação muito importante é que o profissional da área da saúde, ela já tem uma imunidade, diferente dos pacientes, pois eles estão com as condições de saúde mais debilitadas e pode ter ali o agravo da sua doença. Então, pessoal, sempre quando o profissional entrar nos quartos com as placas de precaução, deve seguir na íntegra o que está descrito nelas, não só para a sua proteção, para a proteção do paciente também. Foi determinado pela CCIH, de acordo com a Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores da Saúde, da Anvisa, que a máscara N95 ou PFF2 deve ser reutilizada pelo mesmo colaborador enquanto permanecer em boas condições de uso e não estiver sujas ou suadas para patologias transmitidas por aerosóis e também, no mesmo caso, por contato, que é o caso do sarampo ou a varicela, e as pessoas também acometidas por herpes zoster disseminados, que é quando o paciente apresenta lesões cutâneas características na pele, não é recomendado o reuso da máscara N95. E nesse caso, ela deve ser descartada. Por quê? Após o aparecimento das lesões, tem um período de 7 dias de transmissão por contato, pois a transmissão do vírus ocorre por contato direto através da saliva ou secreções respiratórias ou por contato com o líquido no interior das vesículas, ou seja, das feridinhas. E caso ainda haja dúvidas, é só procurar a equipe da CCIH para maiores esclarecimentos. E mais uma vez, gostaria de reforçar a utilização do óculos como medidas de segurança para você, profissional da enfermagem, nos procedimentos com risco de respingos de fluidos em direção à face.